Oi, gente da Ferreira Costa, meu nome é Anderson Barbosa e hoje eu vou dar uma super dica para quem vai viajar e precisa deixar as plantas em casa e não sabe como fazer. Se liga, depois da vinheta eu vou passar para você passo a passo para você deixar sua planta hidratada na sua viagem. Plantas de alta umidade gostam de um ambiente úmido, certo? Como é que a gente vai fazer? Primeiro lugar é preparar um recipiente e vamos fazer uma rega que a gente chama de rega de emergência, que na verdade é mergulhar a planta em um recipiente, que pode ser vidro, pode ser plástico, pode ser bacia, pode ser o que você tiver na mão. Eu usei o vidro para poder ficar mais didático, certo? Você pega a sua planta, vou pegar aqui um asplênio, que é da família das samambaias, é uma planta de alta umidade, e vou ensinar como é que você deve fazer, tá? A rega é uma rega que você vai deixar o solo bem hidratado. Então é o seguinte, você vai colocar água na planta e colocar água no recipiente. Pode encher o recipiente de água e deixar essa planta lá por uns 5 minutos. O que vai acontecer? O substrato dela vai ficar extremamente irrigado. Isso não vai provocar nenhum problema na raiz da planta, que muita gente fala assim, tem que regar com pouca água, porque se colocar muita água, a planta vai morrer. Não procede essa informação. Você pode molhar a planta com água abundante. Então você vai encher esse vidro aqui. Vidro com água. A gente colocou água suficiente para hidratar bem a planta. Vamos deixar aqui por aproximadamente uns 5 minutos. Vou dar uma dica que você pode usar até para quando a planta estiver meio que feinha. Se ela estiver desidratada ou desidratando com a folha muito mole, pode fazer isso também que dá certo, tá? Deixa a planta aqui por 5 minutos, o solo vai absorver toda a água que ela precisa e aí depois a gente vai partir para o terceiro passo, certo? O terceiro passo é você cobrir a terra da planta. Por quê? Se você deixar a terra exposta, o que vai acontecer? Ela vai evaporar água mais rapidamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma matéria orgânica sobre o vaso de forma que você consiga reter a umidade desse vaso aqui, certo? Pode ser tudo de orgânico que você tiver seco, por exemplo, esfagno, que é esse, musgo, folha é a coisa mais fácil de você encontrar, é barato, tem na praça, tem no prédio, tem no quintal de casa, enfim. Folhas pequenas é melhor para você colocar em vasos menores, dá para você triturar, eu vou usar a folha, tá? Você vai amassar ela, ó, e você vai encaixar no vaso. Talvez não seja o acabamento mais chique, tá? A gente usa muito a camada de pinos, que é essa madeirinha aqui, ó, essa madeirinha aqui, ó. Ela fica bem bonitinha, mas a folha é um material fácil de você conseguir e é barato. Então você vai colocar para poder fechar o vaso. O bom é que você pode deixar essa folhinha aí, que ela vai virar adubo para sua planta, tá? Põe para fechar bem. Enquanto isso, o excesso de água está escorrendo do nosso vaso, de forma a não ficar água acumulada. E aí, para você segurar um pouquinho mais essa umidade, você pode colocar em um cachepô, que nada mais é do que um vaso que não tem furo, certo? Você coloca lá e essa planta ela vai ficar em menor contato com o ambiente, ou seja, ela vai receber menos vento, ela vai evaporar menos e ela vai conseguir segurar um pouco mais a água que você fez a rega do seu vaso. O próximo passo é você escolher o local que você vai deixar a sua planta enquanto você vai viajar. A primeira coisa é se preocupar com a iluminação externa. A sua planta ela precisa receber iluminação, claridade, e você vai colocar essa planta num lugar claro, mas que não receba vento. Nem alta temperatura, que é aquele mormaço insuportável, nem vento excessivo. Lembre que você vai deixar sua planta o mais protegida possível para que ela sobreviva um bom tempo sem você estar por perto. Então assim, você evita o vento, evita o mormaço e coloca ela junto da luz. A próxima dica é você agora juntar, depois que você escolher o local, juntar várias plantas caso você as tenha. Então se você é uma pessoa que
tem várias plantas em casa, você vai juntar essas plantas para que a umidade de uma planta ajude a outra. Então assim, as menores sempre embaixo, as médias embaixo das grandes e as grandes vão fazer uma massa de ar úmido para essas plantas mais sensíveis. Imagine, por exemplo, esta pequena maranta. Maranta é uma planta de mata, é uma planta de alta umidade que precisa de um ambiente mais úmido, mais fresquinho. Então assim, quando você coloca ela protegida, uma dica, quem tem isso aqui, você pode colocar ela até dentro de um vaso maior. Por quê? Porque ela vai ficar aqui como se fosse um berçário, entendeu? Então a umidade desse vaso aqui vai subir para esse pequeno vaso e sua planta vai ficar um bom tempo sem precisar ser regada, já que ela é uma planta de alta umidade. Aí eu vou dar agora uma mega dica para você que de repente não tem tantas plantas em casa, mas quer fazer um ambiente que crie uma massa de umidade. Seguinte, você vai pegar um prato, eu estou usando um prato de plástico para planta, você pode pegar uma bacia, você pode pegar um balde, você tem que ser criativo. O importante é você entender a ideia. Você vai colocar um prato e eu estou usando argila expandida, que é um mineral que ele acumula água. Você pode usar brita, você pode usar areia de construção, você pode usar pedaço de isopor, enfim. A ideia aqui é a seguinte, é a gente criar um ambiente para que a sua planta, depois de hidratada, ela fique aqui, recebendo a água que vai evaporar. Perceba que vai entrar água tanto por baixo quanto para as folhas. Então a sua planta de alta umidade, ela vai ficar hidratada e vai meio que quase ter uma pulverização devido a esse truque super simples que você vai fazer aí na sua casa para que a sua planta se mantenha mais hidratada por muito tempo. Se você fizer essas dicas que eu te passei bem certinho, você vai ter plantas que vão suportar tranquilamente 7, 8 dias. Porque são dicas que a gente faz aqui. A gente já testou isso antes e dá super certo. Tem plantas que seguram até um pouco mais. Depende muito do substrato em que essa planta está plantada. Mas em sua maioria ela segura 7, 8 dias. Todas essas dicas que eu dei hoje aqui para vocês só funcionam para plantas de alta umidade. Cactos, suculentas, rosas do deserto, espada de São Jorge, peperômias, não indico você fazer essas dicas, ok? Para essas plantas você rega bem, porque elas seguram por muitos dias sem precisar de muita água. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para o grupo dos WhatsApp, dos amigos todos que você conhece da vida e segue a gente que vai ter muita dica para você que ama planta.